estamos iniciando a gravação da apresentação de hoje. Eu agradeço de início já a participação e a disponibilidade do professor Juan em contribuir conosco nessa sessão. E até acho que a gente devia ter feito essa aula no mês passado, que era o mês da hepatite, né? O mês, né? Julho Amarelo. E aí eu me toquei de, poxa, a gente podia ter feito isso, e a gente tem um dos experts em hepatite no Brasil que está aqui com a gente podia aproveitar. Então, de qualquer maneira, e sempre é um prazer ouvi-lo e assisti-lo nas suas apresentações. Juan, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito bem. Estão vendo o primeiro slide já? Sim, Juan, está apresentando, só não está em modo de apresentação. Não está em modo de apresentação? Não, não está na apresentação. Não? Ainda não? Não, ainda não. Não escutei, Ana. Está em modo de apresentação? Não está em modo de apresentação. Não sei como, então. Esse negócio só funciona se você botar compartilhar tela, e aí sim você consegue colocar em modo de apresentação. Ah, não. Não. Se você compartilhar janela, não resolve, viu? Tem que ser janela, né? Não. Tem que ser tela cheia. É isso mesmo, tela cheia. Não. Nossa, já fiz isso tantas vezes, mas agora está na tela cheia? Agora sim, agora tá. Agora tá. Perfeito. Okay. Muito bem. Então, boa noite a todo mundo. É uma aula bastante concreta e simples. Não tem nada muito especial. Tentamos resumir e vamos fazer em 50 minutos um resumo principal das 4 hepatites virais comuns e que nós temos um conhecimento mais amplo. Então, hepatite A, B, C e delta. Todo o conhecimento que temos hoje em relação à hepatite é um conhecimento que nós temos graças a inúmeras pessoas que participaram de montar o quebra-cabeça deste conhecimento global das hepatites virais. Então, apesar que a hepatite tem essas 2 grandes formas de apresentação, hepatite aguda e hepatite crônica, sem lugar a dúvida, olhando para as 2 formas de apresentação da hepatite e olhando para o impacto que elas têm no sistema público de saúde do Brasil, não resulta tão importante a hepatite aguda, que é aquela que tem mais a tríade de apresentação, icterícia, colúria, colia e toda a manifestação clínica global, quanto as hepatites crônicas, que são aquelas que se manifestam com a doença hepática crônica, que tende a avançar, produzir hipertensão portal com varizes esofágicas, o paciente com ascite e circulação colateral, seus spiders e todos os problemas de insuficiência hepática e de hipertensão portal que se geram a partir do avanço da hepatite crônica. Então, é algo que o sistema de saúde vê com muito mais preocupação a evolução dos pacientes crônicos do que a manifestação dos pacientes agudos. Porque a cronicidade, em geral, através de anos, décadas,
ela leva o fígado da sua forma normal e comum para aquele fígado cirrótico, diminuído de tamanho, endurecido, enrijecido, com dificuldade de permitir a passagem tanto do sangue através dele, quanto a drenagem da bile. Então, são os vírus hepatotrópicos, aqueles que nos... 69, está diminuindo? Perdão? Posso continuar? São os vírus hepatotrópicos, os principais que a gente está estudando, e de todos eles, nós deixamos de lado o vírus E, que temos um conhecimento bastante parcial e retalhado aqui no Brasil, e o vírus G, que ainda não encontrou uma doença para ser associado a esse vírus. Então, nos concentramos no vírus A, B, C e delta. Desde o início do conhecimento das hepatites virais, e isso séculos atrás, elas foram sempre associadas à icterícia. Então, a icterícia na Grécia Antiga e a peste amarela na Idade Média, elas marcavam essa visão que a humanidade tinha em relação às hepatites. Na década de 50, de 1950, mais ou menos, se consegue diferenciar dois grandes grupos de hepatite, que eram as chamadas hepatites de curta incubação e as hepatites de longa incubação. Então, a hepatite de curta incubação, que também foi conhecida como hepatite infecciosa, ela, nos anos 60, foi, através dos estudos do professor Krugman, nos Estados Unidos, foi diferenciada muito bem da hepatite sérica. E os vírus, posteriormente, foram perfeitamente identificados, e dentro da hepatite infecciosa ou de curta incubação, o vírus da hepatite A resultou mais importante nessa época, e dentro da hepatite sérica ou da hepatite de longa incubação, a hepatite B foi a mais importante. Posteriormente, a hepatite E se junta à hepatite A no grupo das infecciosas de transmissão entérica, e a hepatite delta, na década de 70, se junta à hepatite B para as hepatites de transmissão sérica, de mais longa incubação. E ainda restava um grupo de hepatite não ano B, que não se sabia muito bem a que correspondia até 1989, quando foi descoberto e estudado o vírus da hepatite C, e passou também para o grupo das hepatites de transmissão parenteral. Então, uma visão global dos vírus, ela mostra exatamente os 5 vírus que estamos mais familiarizados, dentro dos quais nós vamos concentrar-nos em 4 deles, para mostrar a diferença entre 2 grandes grupos, A e E, de transmissão fecal-oral ou de transmissão entérica, e B, C e delta de transmissão parenteral, sexual, percutânea, permucosa, e com os conceitos de potencial de cronificação bem diferentes. Apesar de eu colocar aqui na hepatite E infecção crônica como não, é possível, mas não é o mais comum de acontecer. É melhor pensar que a hepatite A e a hepatite E são de evolução muito mais frequente aguda e pouquíssima crônica, e a hepatite B, C e delta tem
a dualidade de poder ser de apresentação aguda quanto de apresentação crônica. E finalizando esta introdução, a prevenção finalmente muito importante para hepatite A e B, claramente imunizantes altamente eficazes. A imunização contra hepatite B imuniza a infecção contra hepatite delta, porque é um vírus defetivo que precisa do vírus B para sua cronificação e para sua infecção. Então, deixado de lado esta introdução, começamos com o vírus da hepatite A. Descoberto em 1973, este vírus tem como resumo este slide que nos mostra ser o vírus de curta incubação, média de 30 dias, pode ser 15 dias, pode ser 40 dias, até 50 dias, pode se estender um pouco mais, mas em geral, a gente pensa em 3 a 4 semanas de incubação. É muito importante relacionar a idade com a apresentação clínica. Isso está aqui no item icterícia por grupo etário. É mais ou menos tradução de idade e apresentação clínica. E ver que quanto mais nova a pessoa, menos manifestação clínica ela tem. Quanto mais adulto ou a pessoa que se infecta manifesta mais sintomas da hepatite aguda A. Então, algo que nos chama muito a atenção, porque na grande parte, e agora vamos ver na distribuição mundial da hepatite A, os países com deficiência de desenvolvimento sanitário, a idade da infecção é muito precoce. Então, as crianças se infectam muito precocemente e não manifestam praticamente nenhum sintoma. Só vai se saber dessa infecção, em geral, posteriormente, através de estudos soroepidemiológicos e que avaliam a resposta sorológica para ver esse contato prévio. Como todas as hepatites, qualquer hepatite pode produzir hepatite fulminante, embora a que mais produz, e vamos ver posteriormente, é a hepatite delta. Esta hepatite A tem algumas formas pouco comuns de manifestar-se, como é a hepatite colestática, em pacientes já adultos é muito mais comum, pacientes com icterícia por mais de 30, 40 ou 50 dias, e alguns pacientes com recaídas, com 2 fases, uma fase inicial e uma recaída mais ou menos em 30 dias posterior à primeira fase, mas não é o mais comum. E finalizamos o resumo da hepatite A falando que não existe cronificação, portanto, não existe nenhuma sequela crônica e nenhum paciente evoluirá com doença hepática crônica sendo infectado pela hepatite A. A distribuição mundial acompanha exatamente a distribuição de desenvolvimento humano com desenvolvimento sanitário. Então, vejam como se concentra em países tropicais, muito mais África Equatorial, muito mais subcontinente indiano, mas vemos também partes importantes da América Latina e algumas outras partes da Ásia. Mas, apesar, e eu chamo a atenção sempre muito, a que o Brasil, no mapa mundial, aparece praticamente numa coloração só, quando a gente vai estudar a distribuição da hepatite A dentro do Brasil, de forma mais detalhada, vê que a diferença dentro do Brasil continua sendo muito clara em áreas ou regiões muito mais desenvolvidas e outras regiões menos desenvolvidas. Então, com certeza,
se concentra mais a hepatite A em região norte, em região nordeste, algumas partes do centro-oeste, e vejam como regiões de sul e de sudeste têm menos incidência de hepatite A. Em relação a isto, o estudo da Leila Pinheiro, da Federal de Pernambuco, de 2010, ou seja, já tem 14 anos, mas nós participamos aqui em Porto Velho e das capitais, e mostra que na região norte, realmente, nossa endemicidade é intermediária e, se comparada com sul e sudeste, que têm endemicidades baixas, mostra exatamente essa distribuição de acordo ao nível de desenvolvimento sanitário. O Brasil, nos últimos praticamente 10 anos que estão aqui resumidos neste gráfico de taxa de incidência, vê como a hepatite A era uma hepatite que dependia enormemente da região norte, e vejam, antes de 2014, 2015, algumas partes da região nordeste, uma parte da região centro-oeste, todos um pouco por cima da média do Brasil. E mostrava claramente sul e sudeste abaixo da média do Brasil. Aí foi quando o Brasil, no segundo semestre de 2014, introduziu a vacina da hepatite A no programa ampliado de imunização, e não podemos, de forma alguma, ignorar como essa introdução da vacinação incidiu de forma importantíssima. Então, veja, entre 2014, 2015 e 2016, e em 2017, a região norte entra praticamente no patamar de todas as outras regiões do Brasil para uma incidência baixa. Este mesmo gráfico nos chama muito a atenção. Em 2017, veja, Sudeste apareceu muito maior em termos de taxa de incidência do que região Norte e do que todo o Brasil. E São Paulo teve uma epidemia importante em 2017 de hepatite A, principalmente de homens que fazem sexo com homens, e essa epidemia foi claramente representada aqui neste gráfico de todo o Brasil. A transmissão entérica, geralmente, no topo sempre está água e comida contaminada. Então, alimentos contaminados e contato com águas servidas, águas contaminadas. O contato pessoal próximo continua sendo relatado, não é o mais comum, mas se tornou, por exemplo, quando a vacinação melhorou todos os índices de contaminação na região norte, o contato próximo, sobretudo contato sexual, se mostrou importante, sobretudo na região sudeste. E a exposição sanguínea é muito pouco comum, porque a viremia do vírus A é muito rápida e de curta duração. Então, sim, se tem alguns relatos em usuários e em pessoas através da transfusão, embora não faça parte dos testes de triagem do sangue transfundido. Sintomas e diagnóstico clínico é basicamente o pródromos de uma febrícula, mais do que febre elevada. Então, não é uma febre de malária, nem de dengue, nem de febre amarela. É uma febre de 37,8, 38, 38 e pouco, com um pouco de dor em hipocôndrio direito, náuseas e vômitos, cansaço, fadiga, mal-estar geral. A isso se continua com a urina escura, praticamente entre primeira e segunda semana de doença aparece a colúria,
e a colúria precede sempre a icterícia. Então, em geral, a icterícia aparece mais tardiamente dentro dos sintomas e quando o paciente já está ictérico, em geral, todos os outros sintomas já estão em fase de resolução. O diagnóstico, basicamente, se faz clínico, precisamente pelos sintomas que acabamos de ver. Laboratorialmente, se detectam elevação de transaminases, em geral, mais de 10 vezes o valor normal. E o diagnóstico se confirma através da sorologia. Então, anti-RAV IgM fecha o diagnóstico de fase aguda, anti-RAV IgG fica permanente para o resto da vida e nos orienta a imunidade permanente do paciente. E o gráfico, para fechar o gráfico, lembrar sempre que a viremia e a eliminação de vírus A nas fezes antecede sempre a icterícia, antecede o quadro clínico. Então, o paciente está eliminando e contaminando muito antes de saber que está doente. Isso é importante do ponto de vista epidemiológico. Temos vacinas altamente eficazes. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunologia recomendam uma dose e um reforço com 6 meses de diferença, mas estudos recentes já demonstram que realmente uma dose única da vacina monovalente no programa ampliado de imunizações que está recomendada para 15 meses é suficiente para a imunidade duradoura de mais de 40 anos. Então, em últimas, uma dose já é suficiente. Fora esse esquema de vacinação das crianças, se recomenda esquema de vacinação para viajantes que vão, sobretudo, para locais de alto risco. Então, esses viajantes pode ser interpretado como pessoas que vêm para o Brasil, mas não necessariamente para a região sul e sudeste, que tem taxas de detecção baixas, mas para regiões norte e nordeste. Ou, igualmente, para pessoas naturais e que sempre moraram em região sul e sudeste do Brasil, que vão viajar para regiões de alta endemicidade dentro do Brasil mesmo. Se recomenda também a vacinação de homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas, a exposição de pessoas que trabalham, sobretudo, em redes de esgoto, e todo o grupo de hepatopatas crônicos e de coagulopatas crônicos. Então, é basicamente o resumo da hepatite A. Hepatite B já é um vírus bem mais complexo, porque é um vírus de material genético DNA que tem um mecanismo de replicação muito mais complexo. Da distribuição mundial, se vê áreas de alta endemicidade, sobretudo em região amazônica, a região muito mais a norte da América do Norte, na África Equatorial e regiões da Ásia, e nós, aqui na região amazônica, nos encontramos em áreas de endemicidade. Hoje em dia, não tem essas taxas de 10% a 15%, mas continua sendo uma região de alta endemicidade comparativamente com outras, com uma transmissão muito mais precoce e uma cronicidade muito mais comum do que outras regiões. O Brasil também tem uma distribuição que concentra mais a hepatite B na região norte, mas tem uma distribuição em região centro-oeste e outros locais, e, na verdade, a taxa de detecção está muito dirigida, determinando
locais em que tem uma procura por portadores maior do que outras. Então, chamo a atenção para que estados que aparecem com baixa taxa de detecção não são sinônimos de ter baixa endemicidade, mas, na verdade, que a detecção está baixa. Rondônia, mostramos aqui nosso estado, que está sempre em taxa de detecção acima do promédio normal do Brasil. Então, Rondônia e Acre sempre se sobressaem em esse aspecto. E, finalizando esta parte mais epidemiológica, lembrar sempre que existe uma associação direta entre a idade da infecção e a taxa de tornar-se portador crônico. Então, em RNs em menores de 5 anos, a taxa de cronificação é mais de 90%, enquanto adultos que se contaminam com hepatite B, a taxa de cronificação é menos de 5%. Então, sempre é melhor pensar naquele adulto portador crônico que acabamos de diagnosticar, que está com 45, 50 anos, pensar que ele se contaminou ou de RN ou com menos de 5 anos e que se está detectando a hepatite B dele neste momento, mas não que se contaminou recentemente. Então, é um período de incubação mais longo, até 90 dias, mas podendo estender-se até 180 dias, que significam 6 meses, que nos ajuda muito para perguntar para o paciente que estamos examinando no momento e que, por exemplo, tem uma hepatite aguda, que podemos pensar tratar-se de uma hepatite B, temos que pensar o que aconteceu nos últimos 6 meses para ele ter se contaminado. E, geralmente, o fato mais importante que mostra o mecanismo de transmissão num adulto é transmissão sexual. Muito importante. As manifestações clínicas são semelhantes à hepatite A. Quanto mais novo, menos sintomático. Quanto mais adulto, os sintomas se manifestam mais. Toda hepatite pode produzir hepatite fulminante, mas não é comum hepatite B. A infecção crônica, já falamos, dependendo da taxa, a taxa de infecção depende da idade da infecção, a taxa de cronificação, depende da idade da infecção, e a evolução para a doença hepática crônica, em geral, acontece em 1 de cada 4 pacientes portadores crônicos de hepatite B. Então, existe uma alta concentração nos líquidos, sangue, soro e exudatos, uma moderada concentração em sêmen, secreção vaginal e saliva, e uma baixa concentração, e muito baixa, por exemplo, em fezes, urina, suor, lágrimas e leite materno. Desde que anteriormente era não era recomendada o aleitamento materno, hoje isso já está completamente superado e o aleitamento materno é completamente recomendado, desde que se façam todas as medidas de prevenção que temos para evitar a transmissão vertical. A transmissão vertical foi muito importante anos atrás. Hoje não resulta importante, mas aparecem casos isolados e esporádicos de transmissão vertical, continuam aparecendo. Temos no ambulatório ainda crianças de 3, 4, 5 anos contaminadas verticalmente, demais que chegaram no momento do sala de parto ainda sem nenhum pré-natal ou que não prestaram atenção a nenhum dos resultados pré-natais.
A transmissão sexual continua sendo muitíssimo importante, mas é importante a partir da idade da iniciação sexual das pessoas. Conforme a iniciação sexual é mais precoce na população, as chances dessa transmissão poder, em algum momento, cronificar são maiores. E a transmissão parenteral, menos comum, menos frequente. Então, se olhamos para os 3 mecanismos de transmissão, sexual é muito claro e presente hoje em dia, vertical e parenteral são menos frequentes, menos comuns. O vírus e a estrutura nos serve para entrar no diagnóstico, porque a estrutura do vírus nos permite conhecer os antígenos que usamos no diagnóstico sorológico da hepatite B. Então, é um vírus que tem envelope, está em amarelo, o antígeno de superfície, HBsAg. Em vermelho está a partícula central, o core, que representa o antígeno HBcAg. E dentro desta partícula está o material genético do vírus, HBV-DNA. O antígeno E resulta ser um fragmento que se rompe quando se forma e quando se está metabolizando e se está produzindo o HBcAg. Então, HBcAg se forma numa proteína grande, um fragmento dessa proteína se rompe para formar o capsídeo, e esse fragmento que se rompe e se secreta é o antígeno E. Então, aqui estão os 3 antígenos que usamos. Para cada antígeno surge um anticorpo, e esse anticorpo, cada um indica diferentes situações. Contra antígeno de superfície, anticorpo anti-HBs. Perdão, contra antígeno central, o anticorpo anti-HBc, que pode ser do tipo IgM ou IgG. E contra o antígeno E, o anticorpo anti-HBe. De tal forma que quando montamos o quebra-cabeça das sorologias dos pacientes com hepatite B aguda, aqui temos uma clara evolução de cura sorológica de um paciente que se contaminou com hepatite B em geral, já na fase adulta, porque ele praticamente não cronifica. Então, vemos aparecimento do HBsAg, vemos aparecimento do anti-HBc-IgM, e com estes 2 elementos sorológicos, fechamos o diagnóstico de hepatite B em fase aguda. Com esses 2 só, anti-HBc-IgM e HBsAg. Fecha. O IgM dura mais ou menos 4 a 6 meses e desaparece. E ele se transforma no anti-HBc total, ou IgG, que vai ficar permanente para o resto da vida. Então, chamamos a atenção como a cura sorológica e a evolução da hepatite B aguda, geralmente uma pessoa mais de 15 anos, tende a desaparecer o vírus da hepatite B. Aqui desaparece em praticamente menos de 6 meses. Aparece o que chamamos uma janela sorológica, porque o HBsAg já desapareceu e o anti-HBs ainda não apareceu. Então, isso se chama uma janela sorológica. E, posteriormente, aparece o anticorpo de imunidade anti-HBs. Isto é cura sorológica. Nesta fase aguda da hepatite B, o HBe, anti-HBe, não tem maior importância e não são antígenos e anticorpos que sejam necessários no diagnóstico sorológico. É diferente um B crônico. O B crônico, ele nos mostra um paciente HBsAg permanentemente positivo, com anti-HBc total
permanente também positivo. Então, esta dupla de exames sorológicos aponta com maior frequência e com muitas chances de um portador crônico de hepatite B. O IgM, em geral, desapareceu faz muito tempo já, e a dupla sorológica HBe, AG anti-HBe, é fundamental no diagnóstico do paciente com hepatite B crônica. Se torna fundamental neste paciente porque essa sorologia vai definir praticamente todo o tratamento antiviral ou com imunomodulador que vamos fazer deste paciente. A história clínica é fundamental nestes pacientes, porque, em geral, todo paciente com hepatite B tem uma história familiar riquíssima. Então, se encontramos um portador na família, vamos encontrar vários portadores na família comumente. E nesta história clínica, avaliamos os fatores de risco, se existem co-infecção com vírus C ou com vírus HIV, e também determinamos o uso de álcool, que pode piorar em muito a evolução deste paciente. O exame físico é pouquíssimo expressivo. Em geral, os achados não são importantes e são tardios. Então, nunca esperamos pela manifestação clínica para chamar a atenção de um paciente com hepatite. É muito importante, sobretudo, os exames laboratoriais. E aqui resumimos o que é de mais importante no diagnóstico laboratorial complementar. A bioquímica fundamental, porque nos traz as transaminases que nos orientam à lesão necroinflamatória hepática e nos traz albumina e INR ou RNI como elemento que nos determina a tempo de protrombina atualmente como elementos de funcionamento do fígado. Então, lesão necroinflamatória e funcionamento. Temos junto destes todas as sorologias. Aqui colocamos só HBsAg e HBe, mas existem todos os anticorpos também de forma importante. Os exames virológicos, que hoje em dia ninguém consegue tratar e desvendar a situação de um paciente, a não ser que ele tenha exames virológicos que nos ajudem nesse diagnóstico. E, por último, chamo a atenção da histologia, que anos atrás ainda nos orientava na possibilidade de biopsiar os pacientes. Através da biópsia hepática, no passado, encontrávamos dados da fibrose, da atividade inflamatória e se poderiam fazer colorações e testes como imunohistoquímica. Contudo, a evolução dos exames nos trouxe uma avaliação da fibrose, que por isso colocamos aqui em cor esverdeada, diferente, porque podemos fazer através da elastografia hepática, um método não invasivo que veio a substituir com muitas creces, com muitas vantagens, a biópsia hepática, que ficou muito menos comum, muito menos frequente e com indicações muito restritas. Então, a avaliação da fibrose podemos fazer de forma não invasiva. Todo portador crônico de vírus B precisa fazer um rastreamento especial de hepatocarcinoma. Esse rastreamento se faz através da ultrassonografia, de forma principal e mais importante, e ainda algumas pessoas e alguns pesquisadores recomendam alfa-fetoproteína. Não é consenso de todo mundo,
mas a alfa-fetoproteína, desde que bem usada, ainda nos dá valores importantes para a detecção precoce de hepatocarcinoma. Então, esse rastreamento é fundamental. A ultrassonografia deve ser feita de 6 em 6 meses, é o prazo máximo num portador crônico para poder fazer qualquer intervenção ainda curativa no caso de aparecimento de algum nódulo hepático. Temos uma vacina altamente eficaz. Na região amazônica já temos mais de 30 anos de uso. No Brasil, um pouco menos de 25. É uma vacinação que se completa com 3 doses. Como se vacina ainda em sala de parto, no momento zero, e com 30 e 180 dias, sendo 6 meses de vida do RN, quando completa a terceira dose, é um esquema que costuma ser completo de forma muito simples, porque a mãe ainda leva a criança com 0, com 30 e com 180 dias facilmente para completar a vacinação. Digo isso porque um adulto, quando vai tomar vacina de 3 doses e a terceira dose é com 6 meses, a falha dessa terceira dose é enorme, porque o paciente adulto esquece, não vai e deixa de completar o esquema vacinal. Mas no RN, menor de 6 meses, é muito mais fácil. O controle pré-natal mudou toda a transmissão vertical. A prática segura do sexo está dentro das recomendações, mas se alguém acompanha o comportamento das infecções e doenças de transmissão sexual no Brasil, sífilis, HIV e todas as restantes, notarão que nos últimos 5 anos o aumento das ISTs, DSTs no Brasil está realmente fora de controle. Banco de sangue está mais do que tranquilo e temos uma imunoglobulina altamente eficaz para evitar a transmissão vertical. Muito bem. Vírus da hepatite C é o vírus mais recente dentre todos os vírus. Temos praticamente 34 anos de conhecimento do vírus. Um vírus que nestas microfotografias dos franceses mostram como ele se associa a lipoproteínas e a moléculas de gordura e penetra no hepatócito com essa proteção, esse conjunto de moléculas de gordura facilmente penetra o hepatócito. Um vírus de estrutura muito mais simples, não tem tantos antígenos e tantos anticorpos como o vírus da hepatite B. Então, sorologicamente é muito simples. É um vírus que já tivemos uma distribuição mundial que a Organização Mundial da Saúde, 15 anos atrás, estimava em mais de 100 milhões, hoje se estima em menos de 58 milhões em geral. O Brasil tem uma prevalência muito ampla, pouco específica, pouco determinada, porque não tem estudos de base populacional claros, mas nessa estimativa que era de 3 a 5 milhões no passado, hoje se estima mais ou menos em 650 mil brasileiros infectados que desconhecem seu estado de portador crônico. Em 21 anos de programa de hepatites virais, o Brasil diagnosticou um pouco mais de 279 mil casos. Isso, em média, representa 13 mil diagnósticos por ano e nos diz que estamos aquém e muito aquém do que precisamos diagnosticar. Porque se diagnosticamos 13 mil casos por ano,
quando vamos terminar de diagnosticar os 650 mil pacientes, eles vão falecer de hepatite crônica e de hepatocarcinoma muito facilmente. Então, quando o vírus da hepatite C infecta 100 pessoas, 85% delas tendem a cronificar. Então, essa cronificação independe da idade da infecção. Pode ser menor de 5 anos, CRN, jovem, adulto, idoso, qualquer idade cronifica até 85% das vezes. Então, neste caminho de evolução da infecção aguda para infecção crônica, com uma cura de 15% e uma cronificação de 85%, imaginem 650 mil brasileiros caminhando, percorrendo esse caminho de crônica para fibrose, para cirrose ou para hepatocarcinoma. Então, o desafio é encontrar eles. Hoje em dia, não vamos falar hoje na nossa aula de tratamento da hepatite C, mas hoje em dia temos uma cura de mais de 95%. Então, o problema não é tratar e curar. O problema é encontrar esses pacientes. O período de incubação é muito variável. Então, hepatite C aguda é uma raridade. E esse período de incubação é pouco definível. E as manifestações clínicas de fase aguda, chamadas para hepatite A e para hepatite B, aquela tríade icterícia, colúria, colia, junto com sintomas gerais, não são comuns na hepatite C. Ela cronifica 85%, evolui igualmente do que hepatite B, 1 em cada 4 portadores vai evoluir para cirrose ou para hepatocarcinoma, e fechamos esta introdução com a parte que mais chama a atenção da hepatite C. Nunca ninguém poderá ser chamado de imune contra a hepatite C. E digo isso porque muitas vezes o paciente que a gente tratou e curou, ele pensa que está imunizado e não está. Ele pode ser perfeitamente, novamente, infectado. A distribuição mundial da hepatite C é pouco clara, não é muito o que se tem dados de base epidemiológica mundial. O Brasil tem uma distribuição também muito pouco clara em muitas regiões, e chamo a atenção para que os estados que aparecemos, como Rondônia, mais claro, não é porque temos menos hepatite C do que os estados que aparecem mais escuros. É porque eles detectam mais do que nós. E o exemplo mais claro é aqui, nosso estado irmão do Acre, onde fizeram um estudo de base populacional muito bem realizado. O John Viana fez para a tese de doutorado dele na UNB em Brasília e mostrou esta endemicidade que está neste patamar. Então, é muito mais fácil pensar que o restante dos estados, sobretudo da região norte, estamos mais perto desta coloração verde escura do que esta verde clara que aparece no mapa. Então, Acre e Rondônia, em capitais também, eles sempre demonstram uma taxa muito mais, mas chamamos a atenção que a taxa de detecção em hepatite C significa que tanto procuramos hepatite C. Então, os que têm pouco não quer dizer pouca hepatite C. Significa que a taxa de detecção deles está provavelmente aquém do desejado. O diagnóstico sorológico da hepatite C é muito simples. Por quê? Porque é a presença do anticorpo anti-HCV. Ele indica infecção. Se indica infecção,
indica com 85% de chances que o paciente é portador do vírus da hepatite C. Como se confirma o estado de portador? Com a biologia molecular, HCV e RNA. E chamamos aqui atenção neste gráfico que os sintomas são pouco comuns, não podemos nunca guiar-nos pelos sintomas para diagnosticar uma hepatite C e que a variabilidade em taxas de aumento de transaminases é variável. E o gráfico nos mostra muito bem que, por vezes, as transaminasas estão dentro da faixa do normal num paciente portador de hepatite C. Isso chama muito atenção, porque mais no passado do que mais recentemente, alguns colegas médicos que diagnosticavam e que encontravam paciente anti-HCV positivo com transaminases normais, muitas vezes orientavam o paciente que não se preocupasse, porque, apesar de ter o anticorpo, o fígado não estava inflamado. E isso é algo que não pode nunca ser orientado para um paciente em geral. Mecanismo de transmissão muito importante no passado, a transfusão sanguínea, a partir de 82, de 92, praticamente desapareceu. Aqui no estado de Rondônia, os testes foram implantados certamente em 1994 para 95. Usuários de drogas endovenosas continuam sendo importantes, só que no Brasil, os usuários de drogas endovenosas são menos importantes em relação a usuários de drogas de outras modalidades. A transmissão parenteral chama atenção e sempre perguntar para qualquer pessoa menor de 40 anos se já fez ou se lembra de ter feito uso de seringas de vidro no passado. Com certeza fez. A punção digital em regiões endêmicas de malária foi um mecanismo de transmissão importante no passado, quando não era completamente descartável. Às vezes se usava a mesma lanceta e se colocava num potinho com álcool e se furavam vários pacientes ao mesmo tempo. E todos os outros mecanismos de transmissão parenteral e a transplante de órgãos muito menos frequente hoje em dia. A transmissão vertical e sexual, embora possíveis, são pouco eficazes. Mas que chamo a atenção para vocês? Olhem o gráfico de transmissão, de mecanismos de transmissão, prováveis fontes no Brasil nos últimos 10 anos. E vejam, transfusional, que está em azul, ela vai diminuindo. Em amarela, usuário de drogas tende a diminuir. Outros que estão em azul, mais ou menos se mantêm iguais. E o que chama atenção para vocês no laranja? A transmissão sexual, que era mais ou menos 15%, 16%, vejam o pulo que deu para mais de 30%, 35% recentemente. Então, a hepatite C, que não é considerada uma IST-DST, está tendo transmissão sexual no Brasil de forma importante. E a conclusão. A idade dos pacientes hoje, onde encontramos os portadores crônicos de hepatite C, os 650 mil brasileiros, não vamos encontrar em pessoas com menos de 25 anos. Não. Não vamos encontrar em pessoas com mais de 65 anos. Não. Porque estes daqui, jovens, não se contaminaram, ou se contaminaram muito pouco. Estes de mais de 65 anos, os que eram portadores, provavelmente faleceram já. E o miolo dos pacientes de hepatite C está aqui. 30, 45, 40, 50, 55 e... Então, onde temos que focar
nosso investimento de detecção está em um paciente com 40, 45 anos ou mais. E, para qualquer médico, recomendar que, se o paciente está sendo atendido por vocês ou por qualquer dos médicos que atendem, perguntar se, junto com os exames que vocês vão fazer na avaliação da patologia que estão estudando, perguntar se ele não gostaria de fazer um teste de hepatite C. Então, as manifestações clínicas são muito variáveis e vejam que dentro das manifestações clínicas não colocamos aqui icterícia, colúria, colia, porque não são manifestações clínicas comuns da hepatite C. Então, esta fadiga, cansaço, desconforto, artralgias, coisas tão vagas como depressão e ansiedade, e terminamos por colocar aqui qualquer sintoma. Pensem, qualquer coisa que o paciente esteja sentindo como hepatite C pode estar associado à presença do vírus. É o vírus que mais tem manifestações extrahepáticas, renais, glomerulonefrites, vasculites, linfomas, tireoidites, e chamo a atenção também aqui no final para diabetes mellitus. Quantos pacientes que já tratamos de hepatite C e que eram diabetes mellitus em geral tipo 2, não insulino dependente, mas aqueles que usam hipoglicemia anteoral, tratamos a hepatite C, ela curou, a hepatite, diabetes mellitus tende a desaparecer, a equilibrar, cada vez usa menos hipoglicemia anteoral, até que para de usar e desaparece essa diabetes mellitus tipo 2 depois de tratado. Tem os fatores de piora e o álcool foi um fator muito importante dentro dos fatores de piora. Muitos dos pacientes antes de 1989 que bebiam e cirrotizavam eram classificados como cirrose por álcool, mas na verdade eram pacientes com hepatite C que bebiam. Então, mais de 40 anos no momento da infecção, as co-infecções, e chamo a atenção aqui no final para obesidade e esteatose hepática. Esteatose hepática, 15 anos atrás, era tratada como uma gordurinha no fígado, hoje é tratado como um problema importante que pode determinar uma doença hepática crônica de forma importante. Então, diagnosticamos através dos anticorpos, em forma de screening, confirmamos através dos estudos virológicos e finalizamos dizendo que nada do convívio social, do contato casual e social, transmite hepatite C. Então, como não transmite, e tudo isso é fundamental para orientar o paciente, para que os pacientes e os portadores não sejam excluídos de nenhum convívio social. Então, não existe vacina contra hepatite C e já não vai existir, ninguém está em desenvolvimento de vacina e não existe imunidade duradoura contra hepatite C. E finalizamos, não sei se temos mais uns 10 minutinhos, hepatite delta. É uma hepatite que para a região norte é muito importante. Então, vejam o vírus da hepatite B completo e pensem nele retirando toda a parte central do vírus e deixando só o envelope do vírus da hepatite B. Nele, vocês colocam dentro o RNA do vírus delta, que está junto com o antígeno desse vírus delta, formando a ribonucleoproteína, e se forma o vírus da hepatite delta. Então, por isso se chama um vírus defetivo, um vírus quimérico,
um viroide. Todos esses termos, porque é um vírus que não existe, o vírus delta, sem o vírus da hepatite B. Por isso, quando falamos de vacinação contra a hepatite B, protege completamente contra a hepatite delta. A distribuição é muito focal. Então, região amazônica ocidental, temos nosso foco importante, algumas partes da África Equatorial, leste europeu e algumas regiões da Ásia. Se estima que mais ou menos dos 257 milhões de portadores de vírus B, existam uns 20 milhões de vírus de hepatite delta no mundo. Na distribuição no país, Brasil, é uma hepatite tipicamente de região Amazônia Ocidental. Acre, Amazonas, Rondônia, um pouco menos Roraima e, dentro dos outros dois estados da região norte, pouco comum, Amapá e Pará. E, apesar de ter se detectado hepatite delta autóctone em alguns locais do Brasil, como Minas Gerais e Maranhão, a transmissão não é comum fora da região amazônica. E os estados como São Paulo, que aparecem com casos confirmados um pouco acima do restante da região sul, sudeste e centro-oeste, é porque muitos dos migrantes da região norte que vão morar em São Paulo são detectados nesse local. Então, a hepatite delta do Brasil, que está em preto, aqui em cor preta, representa a região norte, que está em cor lilás. O restante do Brasil é pouco importante para a hepatite delta. E, só para mostrar, Rondônia, nós temos dezenas de casos por ano. Não chegam a centenas, às vezes muito pouco. Então, não é uma hepatite frequente, mas é uma hepatite grave. Por quê? Porque ela produz mais hepatite fulminante e tende a cirrotizar precocemente os pacientes portadores. Se um paciente com hepatite B demora 4, 5 décadas para cirrotizar, o paciente com hepatite delta, em menos de uma década, já cirrotiza. Foi a única vez que vimos pacientes no ambulatório com menos de 10 anos cirróticos com hepatite delta. Porque compartilha os mesmos mecanismos de lesão do vírus B e se soma à ação citotóxica direta do vírus delta. A evolução desta hepatite depende muito da fase em que o paciente se encontra na hepatite B e terminar esta primeira parte determinando que não existem portadores crônicos assintomáticos da hepatite delta. Então, o vírus da hepatite delta pode infectar de duas formas diferentes. Ou co-infectando quando dois vírus entram ao mesmo tempo, como na figura, ou num paciente que tem no fígado e um vírus da hepatite B já crônico, ele se superinfecta. É a segunda forma de infecção do vírus da hepatite delta. Na co-infecção, quando os dois entram ao mesmo tempo, chances de cura idênticas que para B isolado. Ou seja, um adulto que se co-infecta com vírus da hepatite B e delta, cura em mais de 95% das vezes. Só que tem uma chance muito boa de fazer uma hepatite fulminante. Então, das 4 hepatites que estamos falando, a hepatite delta é a que mais produz hepatite fulminante. Quando superinfecta, imediatamente o paciente começa um caminhar rápido para hepatite crônica, para fibrose, para cirrose e para hepatocarcinoma. Então, esses 40 ou 50 anos que o B isolado levaria, um superinfectado com delta, isso se resume a 15 ou 20 anos, às vezes menos.
Então, sorologicamente, vemos a coinfecção porque os dois vírus entram ao mesmo tempo. Então, vejam, aqui não tinha nenhum vírus e o vírus B apareceu, o vírus Delta apareceu. E tem o marcador IgM de Delta mostrando a fase aguda desses vírus. Também não está aqui colocado, mas o IgM de vírus B apareceria. Chances de cura, 95%. Se não tem hepatite fulminante, pode curar. O vírus B desaparece, o vírus Delta desaparece, aparece o anticorpo protetor e fica um paciente com diagnóstico sorológico de uma co-infecção que evoluiu para cura. E aí temos o paciente da superinfecção. Já é um paciente portador de vírus B no passado, que se superinfecta. Esse paciente faz uma hepatite aguda, com elevação importante das transaminases, muitas vezes sintomas, icterícia, colúria, colia, com IgM de delta positivo, e esse paciente fica portador dos dois vírus. Aí ele avança rapidamente para uma cirrose e para um hepatocarcinoma. Mecanismos de transmissão idênticos, vertical, sexual, parenteral, vale o mesmo que falamos para hepatite B, vertical e parenteral menos frequentes hoje, sexual mais importante, os mecanismos de transmissão parenteral permanecem claros e chamo a atenção para usuários de drogas endovenosas, sobretudo na Europa e no leste europeu, é o principal mecanismo de transmissão da hepatite delta na Europa, transmissão de usuários de drogas endovenosas, e nós temos na nossa população ameríndia, indígena, que temos rituais de diferentes formas de escarificação ou de perfuração que ajudam na transmissão desta hepatite nestas comunidades. O diagnóstico se faz através de forma direta ou indireta. A forma direta, com antígeno, é pouquíssimo confiável. A biologia molecular, não existe um teste padronizado mundial que possa ser usado por todos. Então, detectamos indiretamente através dos anticorpos, sobretudo IgG, porque o anticorpo IgM não está disponível aqui no Brasil. A Anvisa nunca fez registro de kit de anticorpo para hepatite delta tipo IgM. Então, só temos o IgG. O que fizemos nós na Fiocruz Rondônia e no Semetron CEPEM? Desenvolvimos um teste in-house para diagnóstico de biologia molecular de vírus de hepatite delta. Estamos trabalhando nele desde 2014. Aqui aparece a primeira publicação, foi a tese de doutorado do Luan. Em 2023, complementamos com a equipe do Laboratório Biomerrier do Acre, um teste multiplex RT para hepatite delta, e é o que nós hoje oferecemos para o SUS. O SUS ofereceu para todo o Brasil. Recentemente, 15 dias atrás, emitiu uma nota técnica oferecendo o teste de biologia molecular de hepatite delta para todo o Brasil, para ser feito na Fiocruz Rondônia. Então, um motivo de muito orgulho para nós. Profilaxia, então, tudo que previne da coinfecção, a vacina de hepatite B previne contra a coinfecção de hepatite B e delta. E os portadores de B têm que ser muito orientados e muito bem educados para evitar qualquer comportamento de risco, para ele não se superinfectar com vírus da hepatite delta. Muito bem, era o que tinha para explicar para vocês. Espero não ter me alongado muito na aula. É sempre
É sempre um prazer ouvir o Juan nas suas apresentações, porque ele naturalmente consegue expor com muita clareza e muita tranquilidade o tema que ele está apresentando. Gostaria de agradecer muito a sua participação e a sua aula. Foi um prazer ouvir. Luiz Marcelo está pedindo para falar, por favor. Primeiro, boa noite para todos. Gostaria de expressar a minha satisfação em reencontrar o Juan, via virtual, mas é uma forma de encontro, né? A gente trabalha em locais diferentes. Eu conheço o Juan, nós somos amigos há mais de 2 décadas. Estive na banca de mestrado dele na UNB, na ocasião. Enfim, temos uma amizade, um respeito profissional muito grande. Ele é sempre o meu conselheiro aí nos casos insolúveis de hepatites, as hepatites autoimunes, aí a gente troca bastante figurinha. Então, muito obrigado, Juan, pela sua amizade e a colaboração que você sempre teve. Deixa eu só te fazer uma pergunta que sempre me é perguntado também, e eu tenho uma dúvida também, pessoal, sobre isso. Existe alguma evidência científica, algum trabalho que evidencie o papel da vacinação contra a febre amarela, que era feito com a pistola, né, de ar comprimido, na transmissão de hepatite, porque a prevalência aqui nasce alta, quer dizer, atualmente não tanto por causa da vacinação, mas antigamente você tinha uma rotina na passagem da fronteira de Vilhena, a vacinação com as pistolas de ar comprimido, e que parece que elas não eram muito legais do ponto de vista de evitar a contaminação. Existe alguma evidência científica sobre isso? O que você pode me dizer, por favor? Posso, Luiz Marcelo. Prazer em rever também. Grande abraço. Estudo científico comprovando não existe, e sempre ficou muito mais na conferência, no bate-papo, do que na realidade. Então, não se pode nunca ter feito uma comprovação de que isso foi um mecanismo, porque ao mesmo tempo que a pistola de ar comprimido para vacinação de febre amarela se usava, se tinham todos os demais mecanismos de transmissão muito mais claros na transmissão da hepatite B. Então, digo assim, qual foi a participação da vacinação da febre amarela com pistola de ar comprimido? Digo, impossível saber. Eu digo assim, não tenho como dizer que não, mas também não tenho como confirmar que sim. E perante todos os outros mecanismos, eu acho que perde um pouco de importância. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Imagina. Valeu. Um grande abraço e uma boa noite. Grande abraço. Foi muito boa, muito retilínea, muito esclarecedora e gostosa de assistir. Parabéns. Boa noite. Ferrari pedindo. Boa noite. Ferrari? Ele só levantou a mão, não mais. Ele pediu para falar, mas não sei, cadê ele? Alguém mais quer fazer algum comentário? Vai, Sérgio, pode falar. Só uma observação, que é uma observação mesmo. Eu tenho visto bem menos pessoas jovens internando no Semetron com esses casos de hepatite crônica, cirrótico. A gente via muita gente de Lábrea mesmo chegando, e meninos jovens, né, que seriam daquelas transmissões verticais. Atualmente, faz tempo que eu não vejo, não sei se o Juan tem alguma coisa, se já é feito das vacinações, porque começou a vacinação de hepatite B lá em Lábrea, mas era assim, era deprimente mesmo você ver meninos jovens, né? A gente fala menino, né? Porque nós já estamos numa idade mais avançada, de 20 e poucos anos, cirróticos, com ascites e evoluindo drasticamente para óbito. Não estou vendo muito mais, e normalmente era hepatite, né? B junto com delta e normalmente vertical. Sim. Ano passado publicamos uma casuística de uma família inteira, Sérgio, lá de Lábrea. Então, 20 e poucos anos,
2 irmãos, um primo, todos de transmissão familiar, cirróticos, um já com hepatocarcinoma. Então, a vacinação, às vezes, em regiões muito longínquas, são muito pouco eficazes. Não se consegue uma percentual de cobertura bom. E Lábrea está perdido no Amazonas. Está longe de Porto Velho também. Então, na verdade, é longe de muitas partes. Nós fizemos um mutirão e fomos lá. A doutora Eugênia foi, junto com a equipe da Fiocruz, para atendimento, mas é aquele atendimento de apagar fogo. E que você diz assim, que tão eficaz isso se vai transformar. Por quê? Porque se detectamos pacientes com hepatite delta, para iniciar tratamento, que vai demorar 48 ou 96 semanas, e digo, quem que vai cuidar desse paciente lá? Quem que vai administrar o interferon pegilado, que é um medicamento ainda que não é uma eficácia que a gente gostaria de ter? Digo, é o que temos. Então, é muito triste. Eu digo, gostaria muito, e tentamos com a Secretaria Municipal de Lábrea, trazer um médico de lá para o ambulatório de hepatite do CEPEM, do Semetron CEPEM, para um treinamento, para dizer assim, sabe, precisamos de alguém lá. Mas ainda não conseguimos. Mas ainda tem, Sérgio. Ok, obrigado, Juan. Boa aula, excelente aula e muito bom. Agora eu, Ana. Sim. Eu fico muito orgulhoso do Juan, porque ele evoluiu muito, melhorou muito da época que nos conhecemos. Eu acho que a Ana foi a primeira professora da UNI, depois o Juan, depois eu. Se o Juan morrer, eu vou ser o mais antigo de lá. E você Juan, você se tornou brilhante. A tua aula espelha a tua personalidade, a tua capacidade. Eu estou muito orgulhoso de você. Eu digo para os alunos que nós temos excelentes professores. Talvez o melhor de nós todos seja o professor Juan, que vai se encontrar com vocês muito em breve. Obrigado. Obrigado, Ferrari. Grande abraço. Alguém mais? Bem, já que ninguém mais se manifesta, eu de novo gostaria de agradecer a participação do Juan, cumprimentá-lo pela excelência da aula, e essa aula vai ficar disponível no canal do YouTube para a utilização por todos os nossos supervisores para reproduzir esse material com os nossos médicos. Muito obrigada, boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite, tudo de bom. Boa noite.